Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Há uma alegria no nosso coração podermos começar e sabermos que temos um Deus presente, um Pai de amor, que está ao nosso lado em toda e qualquer circunstância. Quando passamos por lutas e dificuldades, clamamos a Ele, abrimos o nosso coração e Ele envia os seus anjos. E é Ele mesmo que ouve a nossa prece, atende o nosso pedido e vem na nossa direção para nos socorrer. É a razão pela qual a cada dia caminhamos confiantes, certos de que um dia nos encontraremos com Ele e estaremos seguros ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Hoje nós não podemos tocá-lo, mas sentimos em nossa vida. Mas um dia nós poderemos abraçá-lo, estar na sua companhia e viver com ele para todo sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 24, o versículo 1 e o versículo 2. Veio a mim a palavra do Senhor em um ano nono, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome desse dia, desse mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém nesse dia. Eu gostaria de chamar a tua atenção nessa manhã para um ponto. Era a razão pela qual a nação de Israel estava sofrendo. Eles não conseguiram se firmar na palavra de Deus. Infeliz é aquele ser humano que tem a palavra de Deus nas mãos e não consegue se firmar nela, não consegue permitir que a sua vida ande de acordo com a palavra do Senhor. É o que aconteceu com os nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. Adão e Eva foram criados por Deus e Deus esperava que os seus filhos ouvissem a sua voz e obedecessem a sua voz, os seus ensinamentos. Quando eles se depararam com a árvore do conhecimento do bem e do mal e que a serpente estava ali, Adão e Eva deveriam ter se firmado na palavra do Senhor. Se eles tivessem crido na palavra de Deus, eles não teriam passado por todo o sofrimento que passaram. Tudo o que aconteceu com os nossos primeiros pais é em decorrência de não terem se firmado na palavra do Senhor. Se eles tivessem vivido a palavra de Deus, eles não teriam se envolvido no pecado e não teriam sido expulsos do Jardim do Éden. Mas pelo fato de duvidarem na palavra de Deus, a serpente os enganou e eles tiveram que ser expulsos do Jardim do Éden. Sofreram a consequência do envelhecimento, sofreram as consequências da morte. Perderam os seus filhos, eles mesmos tiveram que ser sepultados, eles puderam ver o primeiro cordeiro ser morto e se vestiram com a pele desse cordeiro. Hoje também nós temos em nossas mãos a tamanha responsabilidade de nos firmarmos na palavra de Deus, de amar a palavra do Senhor e de viver e praticar o que Deus espera que nós possamos praticar nos dias em que nós estamos vivendo. Os israelitas nesse período estavam sofrendo porque não conseguiram também se firmar na palavra do Senhor. Embora Deus tivesse enviado inúmeros profetas, e menciono aqui o nome do profeta Jeremias, o nome do profeta Ezequiel, mas eles não creram nesses profetas. Por mais que eles falassem a verdade, por mais que eles dissessem o que é que eles deveriam fazer, mas eles não estavam dispostos a viver de acordo com o que Deus queria que eles vivessem. O capítulo 24 encerra as profecias dadas por Deus ao profeta Ezequiel a respeito da destruição de Jerusalém. E começa agora uma nova sessão de sermões práticos, envolvendo a própria morte da esposa de Ezequiel, para que as pessoas entendessem a verdade de Deus. Deus usa de diversos meios para tentar falar ao nosso coração, mover a vida do seu povo a entender as suas verdades a respeito da sua vinda e dos seus ensinamentos. O 9º ano foi o ano do cativeiro do rei Joaquim, o ano 589, o ano 588 a.C., quando o profeta Jeremias determinou também essas verdades. Foi um dia posterior, registrado pelos judeus, considerado como sendo o dia do jejum para eles. O capítulo 24 se caracteriza como sendo um capítulo que está repleto de acusações contra uma nação, a nação de Israel, que escolheu confiar na Síria, no Egito e em Babilônia e deram as costas para o Senhor. A aliança assumida com Deus envolvia fidelidade a Deus. Eles precisavam depender exclusivamente do Senhor. Quando os israelitas passaram a confiar no Egito, na Síria e na Babilônia,
para Deus era uma violação dos votos de aliança para com o Senhor. Portanto, Deus entendia que era um ato de adultério, era um ato de infidelidade contra Deus. No versículo 2, nós podemos observar que o profeta recebe das mãos de Deus a responsabilidade que ele deveria anotar o dia do ataque de Babilônia sobre Jerusalém. Babilônia estava a cerca de 800 quilômetros distantes de Jerusalém. Pela velocidade que o profeta recebe essa informação, podemos compreender que era impossível, por meios humanos, o profeta ter recebido essa mensagem. Foi o próprio Deus que lhe comunicou, foi o próprio Deus que lhe advertiu, e Ezequiel era o porta-voz de Deus dentro de Jerusalém para advertir o rei e todas as pessoas que estavam dentro da cidade. Aqueles que estavam dentro da cidade tiveram nas mãos a oportunidade de comparar as datas e poder observar que a origem da mensagem do profeta Ezequiel não era de origem humana, mas de origem divina. Deus pede para o profeta Ezequiel fazer uma encenação. Ele deveria pegar uma panela, colocar fogo por baixo dela e colocar pedaços de carne dentro dela com água para que pudesse ferver. O objetivo dessa parábola pedida por Deus para que o profeta Ezequiel fizesse no meio do povo era para enfatizar tanto os bons pedaços quanto os ruins pedaços de carne, todos eles estariam envolvidos na batalha contra a Babilônia. Não apenas os ímpios sofreriam, mas os justos também sofreriam nesse momento. Todos eram responsáveis diante de Deus e nesse momento o juízo de Deus estavam a caminho e eles deveriam esperar, porque no tempo de Deus Babilônia iria atacar o seu povo. A cidade de Jerusalém era uma cidade que era como uma panela suja, estava tão envolvida nos seus pecados que por mais que alguém tentasse limpá-la, não conseguiria. Deus por diversas vezes tentou limpar a sujeira do seu povo através de dificuldades e lutas enviando a eles, mas mesmo assim não houve nenhum progresso. Mesmo passando por problemas, eles não se humilharam diante de Deus, não reconheceram os seus pecados e não passaram a viver uma nova vida. Nós deveríamos hoje também fazermos uma autoavaliação, porque quando passamos por problemas, nós deveríamos nos humilhar diante do Senhor, abrir o nosso coração e aceitar as verdades de Deus e viver uma nova vida. Nesse momento, agora Deus traz um novo sermão para o profeta Ezequiel. Deus estava dizendo para ele que a sua esposa morreria. Ezequiel não deveria chorar. Ezequiel não deveria lamentar. Ezequiel não deveria se vestir como se estivesse de luto. O seu semblante deveria se manter como se nada tivesse acontecido. Posso imaginar quão difícil seria para o profeta Ezequiel pregar esse sermão. Se Ezequiel não amasse a sua esposa, facilmente ele poderia viver dessa forma. Mas Ezequiel amava a sua esposa. A própria Bíblia fala que era a delícia dos seus olhos. Era alguém pelo qual Ezequiel tinha um tremendo apreço. Amava com o mais profundo sentimento do seu coração. Mas ele não poderia demonstrar nenhum sentimento de tristeza, nenhum sentimento de amargura pelo fato da sua esposa ter perdido a sua vida. Deus estava usando a vida do profeta, a sua família, para mostrar para Jerusalém que seria dessa forma que Babilônia iria invadir Jerusalém e levaria a população para a Babilônia. Eles não teriam tempo para chorar, eles não teriam tempo para lamentar os mortos, eles não teriam tempo para vestir-se de luto pelas pessoas que tinham perdido a sua vida. Todas essas palavras dadas por Deus ao profeta Ezequiel era com o objetivo de mover o coração de uma nação. Mas os seus corações estavam tão envolvidos no pecado, tão longe de Deus, que por mais que Deus falasse e deixasse claro qual era a vontade de Deus para o seu povo, eles não eram mais sensíveis a entender, a aceitar a vontade do Senhor. Deus já não mais poderia fazer nada pelo seu povo e era necessário de fato que os seus juízos caíssem como sendo os últimos recursos para tentar salvar um pequeno rebanho que poderia ser sensível, aceitar e viver uma nova vida convertida ao lado do Senhor. O santuário de Deus, que era a primícia do povo de Deus em Jerusalém, ele seria profanado, ele seria destruído. Os utensílios do templo seriam levados para a Babilônia. Aquele lugar sagrado que eles tinham habitualmente o costume de se encontrar com o seu Deus seria lançado por terra. Nesse período não haveria mais necessidade de chorar, de lamentar, sofrer.
porque Deus deu a oportunidade de arrependimento, mas eles não aceitaram. Estavam dispostos a fazer a sua própria vontade e a menosprezar a soberania e a guia divina. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 24 do livro de Ezequiel, todos nós precisamos chegar à seguinte conclusão: nenhum de nós um dia, quando o juízo de Deus cair sobre essa terra, nós poderemos nos justificar dizendo que nós fomos inocentes, de que Deus não nos advertiu, de que Deus não falou conosco, porque hoje Deus tem falado conosco de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. Deus jamais irá permitir que alguém pereça, que alguém perca a sua vida, sem que ela tenha pelo menos uma única oportunidade de saber que Deus, Ele é Salvador e de que um dia Ele vai voltar aqui a essa terra. Foi o que Deus fez com o seu povo. Deus inúmeras vezes enviou os seus profetas para advertir o seu povo, mas eles trancaram seus corações e jogaram a chave fora. Eles deram as costas para o Senhor e não mais se voltaram para Deus. Por mais que Deus enviasse os seus profetas, falasse com eles, eles não estavam dispostos a ouvir. E foi no tempo de Deus, na época do Senhor, foi que Ele permitiu que os juízos viessem sobre o seu povo através da nação de Babilônia. Babilônia veio, destruiu, matou muitas pessoas e tudo aquilo que eles consideravam sagrados foi lançado por terra. Da mesma forma, nós temos que estar preparados hoje, porque um dia o nosso Deus virá aqui a esse mundo, Ele irá vindicar o seu nome. Aqueles que lhe amaram estarão seguros, mas aqueles que deram as costas para o Senhor, trancaram os seus corações, também irão sofrer os juízos do Senhor. Hoje é o dia que temos de amá-lo, viver para Ele e amá-lo com todas as nossas forças. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê as graças de um dia estarmos contigo por toda a eternidade. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.